o bolsonarismo ele é contido. Esse movimento antipolítico ele é muito maior, né? Com certeza ele é muito maior do que o bolsonarismo, ele engloba muitos setores, alguns setores, de alguma maneira, saíram, né, dessa aliança, né, de classe média mais escolarizada, da região sudeste, né, por exemplo, né? Quando a gente fez a primeira bateria de pesquisas, em 2018, renda e escolaridade aumentavam o número a porcentagem de pessoas que favoreciam a ruptura com a democracia em situações de corrupção e criminalidade, né? Isso já vem mudando um pouco, né? Então, tem alguns setores que estão mudando um pouco essa concepção, né? Porque percebem, né, que isso foi longe demais, né? Que o bolsonarismo não os representa completamente, né? A gente perguntou, né, na pesquisa, né, quem você não votaria de jeito nenhum, né? Então a rejeição ao Bolsonaro é maior do que a do Lula. Aliás, o Lula é o que tem a menor rejeição, né? Do Ciro Gomes, por exemplo, também é maior do que a do Lula, né? A do Sérgio Moro é maior do que a do Lula, né? O Lula, na verdade, hoje, né, é o que tem a menor rejeição. Então, mas aí a gente fez pesquisa também o ano passado durante a eleição, a gente já via o antipetismo diminuindo um pouco, né? Mas existem coisas que mobilizam o antipetismo outra vez, não nos iludamos, a gente viu isso também no segundo turno das eleições municipais, né? O PSB utilizou um pouco o antipetismo em Recife com sucesso, algumas eleições importantes ali na Bahia, Vitória da Conquista, no segundo turno também apareceu isso, né? Então, o antipetismo está ali, ele pode ser mobilizado, mas o antibolsonarismo existe também e ele também pode ser mobilizado. Agora, né? Isso que você falou é verdade, né? O bolsonarismo tem mais entrada nas instituições do que vamos dizer, se a gente fosse comparar com os Estados Unidos, a situação similar, né? Na verdade, o próprio Attorney General do Trump, ele renunciou porque ele não queria fazer a contestação eleitoral. Não acho que a gente está nessa condição no Brasil, como também não acho que a gente vai ter uma Suprema Corte onde não vai aparecer algumas liminares, não é? Então, a gente tem uma situação um pouco diferente. Então, o que eu te diria, né? Que o bolsonarismo como movimento vai continuar aí, vai, né? Como o próprio trumpismo, a gente viu, né? A substituição da líder do Partido Republicano no Congresso essa semana, porque não quis defender a ideia da fraude eleitoral, né? Mostra a resiliência dessas formas de populismo antipolítica, né? Então, o bolsonarismo vai sobreviver. Eu tenho a impressão que ele vai ser derrotado na eleição. A questão é qual o estrago institucional eleitoral que ele vai fazer para sair de campo, ou pelo menos para sair da presidência, né? A questão do pragmatismo, esse é o nosso problema, né? Quer dizer, eu peguei essa questão do pragmatismo daquele livro do David Runciman, Como as Democracias Chegam ao Fim, foi traduzido aqui para o português pela Todavia, e lá pelas tantas o Runciman fala assim, essa coisa do Churchill, né, a democracia é o pior regime com exceção de todos os outros, mas o Runciman fala, mas quando essa frase foi dita, né, essa frase de novembro de 1947, né, fala, essa frase foi dita quando as democracias ocidentais derrotaram o nazismo, restabeleceram uma ordem política mundial, criaram um sistema das Nações Unidas. Então, você olhava ali e você falava, então por que a democracia é o melhor regime? Por essas questões, né? O que eu acho que a gente hoje não tem é justamente isso, né? Assim, talvez agora a gente comece com a nova agenda do governo democrata dos Estados Unidos, com a superação possível da pandemia na Europa, a gente possa dizer o seguinte, bom,
né? Então, os regimes democráticos são aqueles que ajudaram a superar a pandemia, fizeram a vacinação, ajudaram os países do mundo em desenvolvimento. A gente tem uma nova visão, mas a gente ainda não tem isso, né? Então, o elemento pragmático para decidir, né, ele está um pouco em suspenso. É verdade que o Brasil está cada vez mais isolado nesse novo concerto internacional que está se formando aí, pelo menos desde janeiro desse ano. O Brasil está completamente isolado nele, né? Isso também vai fazer diferença, especialmente em relação ao tipo de apoio que o Bolsonaro pode ter para rejeitar um resultado eleitoral no ano que vem. Mas eu acho que os brasileiros vão custar a enxergar de novo uma dimensão pragmática positiva da democracia, porque dificilmente a gente vai sair facilmente, seja da pandemia, seja da crise econômica, né? Então, acho que a gente concorda, né, o Carlos, a princípio. A única coisa que eu acho é que eu chamo a atenção a gente tem que entender o substrato no qual a eleição de 2022 irá acontecer, que é um substrato de extrema fragilidade institucional e da cultura política democrática no Brasil. Você, em alguma passagem, você usou, eu acho, um vício de linguagem que todos nós cometemos, que é falar "o brasileiro". Eu digo para os meus alunos, com quase 70 anos, eu ainda não conheci o brasileiro. É uma sociedade totalmente desigual, diferenciada, e por isso nós precisamos das pesquisas, para ver quais são predominantes, né? Justamente a estratificação, tanto social, econômica, mas o reflexo político. E eu vi, na última pesquisa, que foi grande impacto, fugiu da Datafolha, fugiu muito das demais. Aí eu assisti uma entrevista do Marcos Coimbra ao Nassif, e ele, que é um especialista, falou o seguinte: pesquisas que não forem feitas presencialmente, rasguem, joguem no lixo, porque tem um viés de amostra e isso compromete irremediavelmente. Então, o primeiro ponto é isso. Essa pesquisa que você está apresentando foi feita de maneira presencial ou não? E aí, no ano passado, com política de assistência social, os indicadores do Bolsonaro até melhoraram muito no Nordeste, que seria a base, né, acabou se transformando na base eleitoral mais forte do Lula. Com a queda da assistência social, caiu. Mas a gente pergunta o seguinte: será que isso poderá acontecer novamente no próximo ano? Ou seja, não é esse debate tanto assim, de ideologia, direita, esquerda, que é um debate que a gente, nós, intelectuais, fazemos entre nós, mas sim um pragmatismo em termos de assistência social, que é o determinante, em última instância, do voto popular com menor escolaridade, que é a maior parte do eleitorado. Você acha que já está pré-determinado o resultado da última pesquisa, uma polarização entre o Bolsonaro e o Lula, ou 49% que responderam que ainda não tem candidatos estão esperando um candidato de centro viável? Você acha viável esse candidato de centro aparecer? Sabe? Porque a pesquisa mostrou que eles estão fragmentados e sem expressão. E, no fundo, é um recall que vai estar em jogo, né? Quem foi o melhor presidente? O Bolsonaro ou o Lula? Ou seja, nós saímos do curral eleitoral? Me surpreendi muito, né, de 2016 para cá, tantas coisas que aconteceram no país, né? E fiz muitos grupos focais no sul do Brasil, né? Porque o Jair Bolsonaro teve 71% dos votos dos homens brancos da região sul, né? Aí, em 2019, eu falei, bom, eu tenho que entender quem é esse indivíduo, né? Fiz muitos grupos locais lá, né? Assim, alguns deram certo, né? E a gente vê que
Assim, você tem um elemento conservador muito forte, né? Ali no Rio Grande do Sul, especialmente, Santa Catarina e Paraná também, né? Então, e não é só a economia, né? Assim, você encontra esse homem branco de alta escolaridade, de alta renda da região sul, extremamente conservador, né? Não tem nada a ver com o fato, com a desigualdade econômica no país, né? Tem a ver com outras questões. Você acha que a ideologia militar, o que diferencia mais o Sul? Migração, ideologia militar, tradição? Teve uma tese de doutorado que foi defendida na USP há uns 2 anos atrás, no Departamento de Ciência Política, sobre o voto evangélico, até ganhou o prêmio CAPES, acho que ele chama, agora eu vou esquecer, não sei se eu vou lembrar o nome dele, mas é uma tese muito interessante. Uma das teorias dela, que ele defende, é que o sul do Brasil hoje tem um efeito regional, porque ele já tinha uma população presbiteriana muito grande, né, uma população protestante muito grande, e agora ele tem uma população neopentecostal grande também. Isso cria um efeito regional de cidades onde o protestantismo, o neopentecostalismo são maioria. Isso cria um novo caldo de cultura conservador na região sul. Isso pode ser, mas tem a questão militar também. Mas é interessante, porque o Brasil muda muito, né? Há 20 e poucos anos atrás, as principais prefeituras do Rio Grande do Sul eram todas do PT, né? E, de repente, o PT não tem mais nenhuma prefeitura expressiva no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, eu acho que o Sul, como outros lugares do Brasil, oscilam em termos da sua cultura política, né? O Sul tem uma cultura militar, que existe toda uma literatura na ciência política. A cultura de fronteira é uma cultura militarizada, mais hierárquica, né? Que explica, em parte, né, o Rio Grande do Sul, mas ele também foi, num certo momento, extremamente petista, né? Então, né? E agora tem essa questão que o fenômeno religioso é um pouco mais forte na região sul do que nas outras regiões. Nossa pesquisa foi presencial, né? Até gozar, porque a gente saiu com a nossa pesquisa, acho que numa sexta-feira, e a XP saiu com a pesquisa dela 3, 4 dias depois, e os resultados eram completamente diferentes, né? Eu procurei o Labareda, que fez a pesquisa sobre a XP, algumas pessoas do nosso grupo procuraram também, e o Labareda tinha feito por telefone, a gente tinha feito presencial. Nós perguntamos para ele se ele tinha feito zonas censitárias, rurais, né? Ele não tinha feito zonas rurais. Nas zonas rurais, por exemplo, na nossa pesquisa, a intenção de voto no Lula está mais ou menos alguma coisa 52-14 do Lula para o Bolsonaro nessas zonas rurais, né? Então, bom, chegamos à conclusão sobre... A gente, conversando, a gente viu e achei que nossa pesquisa estava mais certa, depois o Datafolha confirmou, né? Ainda nós temos outros problemas, né? Nós não temos censo. Então, nós fizemos... Nossa amostra, a gente fez censo de 2010 mais PNAD de 2019. Se você fizer só censo, a essa altura dá uma distorção enorme. Segundo, a renda da população mudou no último ano. Tanto de gente teletrabalho, tanto de gente desempregada. Como é que você acha as cotas de renda do censo 2010 ou da PNAD de 2019? Então, está difícil fazer pesquisa, né? Mas, então, a gente tenta olhar para tentar encontrar alguns padrões, né? Auxílio. Todas as pesquisas que eu fiz desde o ano passado, o auxílio não influencia. É impressionante, assim, porque tem uma coisa também, o seguinte, o auxílio é muito transversal, né? Você pode ter um cara que ganhava 10 salários mínimos, está desempregado, ele pede o auxílio, né? O auxílio, ele perpassa todos os grupos da população, então, não tenho muita certeza se o auxílio influencia mais que vacinação, se o auxílio influencia mais do que emprego, não tenho certeza. Nós não conseguimos nenhum dado muito significativo sobre isso, não. Então,
Por enquanto, a resposta que eu posso te dar em relação ao auxílio é essa. É o seguinte, houve um enorme esforço por parte da grande imprensa, mas de tirar, vamos dizer, o Partido dos Trabalhadores do centro, né? A verdade é o seguinte, a posição do PT tende a ser, quando a gente faz pesquisa, mais uma vez a gente tem uma pesquisa aqui na UFMG, que a gente faz já há mais de uma década, junto com a Universidade de Salamanca, em que a gente pesquisa posicionamento dos deputados no Congresso Nacional, né? A gente basicamente vai lá, pergunta um tanto de coisas para ele, como é que ele tem essa posição sobre isso, sobre aquilo, e como que ele se posiciona, né? Se você pegar o posicionamento, se você assumir que PMDB e PSDB são centro no Brasil, que eu acho que quase todo mundo assume. Se você olhar o PT e os democratas, eles estão equidistantes em relação ao centro pelo posicionamento das convicções dos parlamentares. Mas teve um enorme esforço de tentar dizer que os dois estavam fora, tirar o PT do campo democrático, dizer que os dois estavam nos extremos, né? E o interessante é o seguinte, isso foi se desfazendo nesse ano, né? Então, assim, Lula está disputando fortemente o centro, né? E acho que ele está absolutamente certo de disputar o centro, né? Está tentando e está mostrando que ele consegue conversar com o centro. Isso é bom, mas também tira o espaço de um candidato de centro. Pode haver um candidato de centro? Pode, mas assim, até na nossa pesquisa, até o Huck teve rejeição mais alta que o Lula, entendeu? Então, você vê o seguinte, o centro não tem um candidato viável e o PSDB tem dois problemas sérios. Por exemplo, o PSDB deixou de existir aqui, em Minas Gerais. Entre as 6 principais cidades de Minas Gerais, o PSDB não tem uma prefeitura. Não tem Belo Horizonte, não tem Juiz de Fora, não tem Contagem, tem Betim. A primeira cidade que o PSDB tem no estado de Minas é Montes Claros, né? Então, assim, a viabilidade dele num estado como Minas, ou mesmo num estado como o Ceará, que ele já teve base e ainda tem, é pequena, né? Então, assim, não está muito claro que essa eleição vai ter um terceiro candidato. Acho que, em parte, isso explica também a reunião Fernando Henrique e Lula ontem. Você observou alguma diferença significativa segundo cor e gênero nas principais respostas? Isso. Bom, agora, um comentário. Eu acho que uma pesquisa tão importante quanto a sua, naturalmente, transborda ou chega à fronteira da relação interdisciplinar e convoca a antropologia como interlocutora. Então, nessa medida, e você inclusive mencionou a questão da coerência, e por isso eu me animei a dividir com você, com as colegas e os colegas, essas reflexões. Em 1988, eu escrevi um ensaio sobre a coerência, muito inspirado no Kolakowski, no elogio da inconsistência. Na época, eu estudava o Newton da Costa, a lógica paraconsistente, etc., e mexendo com a antropologia, em que a gente está todo o tempo em torno disso. E o ponto desse ensaio, que me parece até hoje interessante, nada demais, mas fazendo as pesquisas que nós fazemos, etnográficas, etc., eu observava que a coerência era uma exigência que nós impunhamos a nós mesmos em certos códigos circunscritos, em certas linguagens ou em certas modalidades temáticas e modalidades interlocucionárias ou de interação. Então, por exemplo, os militantes políticos exigiam a coerência quase como um dever moral. Então, identificar a incoerência era quase o prenúncio de uma acusação moral, de traição, de mudança, etc. Isso era objeto de muita atenção. Claro que se discutiu o que era coerência e incoerência em cada momento, mas há parâmetros de referência. Entretanto, essas mesmas pessoas, quando falavam sobre o amor,
sobre os seus casos amorosos, se permitiam frases do tipo: eu acho, eu estou apaixonado, quer dizer, não sei, sabe que eu não sei, eu estou, às vezes não estou. E o interlocutor ou a interlocutor diz assim: poxa, que cara bacana, que riqueza, que profundidade, sabe? Essa subjetividade é porque é plástica, ela é multifacetada. Ninguém cobrava absolutamente. Claro que eu estou falando de uma subcultura, uma constelação. Coerência, porque a coerência é uma gramática, exige cobrança, uma disciplina, vigias, a polícia da coerência, etc. E padrões segundo os quais nós definimos coerência. Quando nós trabalhamos no quadro geral, nós trabalhamos a partir dos recortes institucionais, bem weberianos e segundo mesmo as determinações históricas, né? Temos as religiões, temos a política, as instituições políticas, temos a justiça, os casos criminais, e assim vai até a vida privada, tudo organizado. Na vida cotidiana, nas nossas experiências, nós atravessamos tudo isso de tal maneira que se sobrepõe muitas vezes, e é preciso, então, um esforço analítico enorme para distinguir informação, opinião, valor, crença, os regimes afetivos que circulam, as significações atribuídas a cada um desses elementos, para que nós destaquemos, inclusive, a sua projeção simbólica. E há elementos inconscientes nisso tudo. Essas constelações estão dadas com suas regras e seus parâmetros, e os atores operam recortes e se apropriam de certas bricolagens circunstancialmente, pragmaticamente. Eu digo pragmaticamente no sentido linguístico, não no sentido necessariamente econômico, utilitário. Depende do contexto, depende se você está diante de um caso concreto, se a sua opinião vai mudar o destino daquele que é o alvo da sua avaliação, ou o seu próprio, ou é um comentário distante feito para alguém a partir da expectativa de um certo auditório que eu tenho, etc. Tudo isso é fascinante e complexíssimo. Então, talvez por aí, combinando pesquisas qualitativas a partir dessa incrível avaliação que você nos traz, tão rica, talvez nós pudéssemos avançar muito para compreender essas contradições, inclusive para compreender o que é, né, ou não é coerência. Eu fecho citando um saudoso amigo nosso, tenho certeza que seu também, Olavo Brasil de Lima Júnior. Né? O Olavo, uma vez apresentando lá no UPERJ uma pesquisa sobre voto em São Paulo, Lula era candidato, e no exame de votos, no mesmo ticket aparecia Lula para federal, acho que é 86, Lula para federal e Afanásio Jazades para estadual. Era a dupla mais comum. E a conversa toda era sobre a incoerência. Você fala, calma, gente, incoerência do ponto de vista dos parâmetros políticos, ideológicos, etc. Mas quais são os discursos que nós encontramos aí? Havia várias demonstrações disso. A coragem, a capacidade de, com espontaneidade, afirmar suas convicções, enfrentar os poderes. Entende? Então, se arma a coerência a partir de outro registro, que não é o da política. E, assim, essas possibilidades de análise se multiplicam para nós, o que pode trazer um pouquinho de refresco para a nossa angústia, ou, pior que isso, haver, de acordo com a análise. Então, a sugestão é quem sabe, uma colaboração com a turma da antropologia a partir de tudo que você traz para nós, que é tão rico e tão interessante. Você não, achei que você ia me perguntar alguma coisa sobre polícia militar, porque entre todas as instituições que me preocupam, a que mais me preocupa, muito mais do que o Exército, no ano que vem, é a polícia militar, né? Mas vou só deixar isso aí de lado. Então, acho que você tem toda a razão, né? Assim, informação é uma coisa, opinião é outra, valor é outro, né? É outra coisa, né? Crença, né? Os lugares, né, onde as pessoas estão, na verdade, elaborando suas crenças ou seus valores, mudou muito no Brasil, né? Eu acho que a gente não vive só uma conjuntura,
antidemocrática. Eu acho que nós tivemos inflexões, algumas delas são, de fato, estruturais, né? O fato que uma parte da classe média hoje vive nos subúrbios, né? Se relaciona de uma outra maneira, nunca foi uma escola pública, como na nossa época um pedaço da classe média ia, ou até mesmo uma universidade pública. Nós temos aí um conjunto de elementos novos na sociedade brasileira, não só no campo social, dos estratos, mas também no campo da religião, né? Então, essa questão do neopentecostalismo e da influência dele é muito impressionante, né? Vem de longe, né? Aí, especialmente aí no Rio de Janeiro. Só para te fazer uma provocação, sabe que ainda nos anos 2000, eu sou muito amigo do Jairo Nicolau, claro que você conhece o Jairo Nicolau, e quando começou os evangelhos entrarem em política, o Jairo ele tem uma frase que ele fala o seguinte: tudo de ruim que vai acontecer na política brasileira começa no Rio de Janeiro. Bom, eu posso falar essa frase porque ele é do Rio, ele é carioca. Então, mas ali a coisa começou e hoje é um fenômeno completamente nacional. E aí o Nordeste, mais uma vez, é diferente, né? Porque o Nordeste tem um catolicismo popular, o neopentecostalismo entra menos, tem que disputar com esse catolicismo popular. Tudo isso, então, eu acho que faz diferença. Então, estou plenamente de acordo com você. Não acho que a crise dos valores democráticos que o Brasil vive não é a ciência política sozinha não consegue explicar. Estou absolutamente convencido disso, né? Eu faço grupos focais, né? Tento usar outros métodos, mas na verdade a questão vai mais adiante, né? Entender direito essa questão da periferia, entender, por exemplo, essa questão das milícias, né? A frase do Roberto Cândido de Lima: mais de 50% do eleitorado do Rio de Janeiro está em zona de milícia, né? Não dá para achar que isso aí não vai ter impacto eleitoral. Claro que vai ter impacto eleitoral, né? Então, a gente tem aqui uma série de questões, né? As mulheres no Brasil são mais democráticas do que os homens, né? O Bolsonaro teve uma diferença, voltando aqui à sua questão, teve uma diferença muito forte, né? No voto das mulheres e no voto dos homens. A última pesquisa Datafolha dava 52-48 Bolsonaro Haddad entre as mulheres, né? Então, as mulheres votaram muito mais no Haddad do que os homens, e tem muitos motivos para isso. Mas eu acho também o seguinte: tem um fenômeno que me preocupa muito, que a gente vê acontecendo, que é a mulher conservadora fazendo uso de cotas, uma série de coisas, e se posicionando no sistema político, né? Aí é mais difícil, né? Porque, na verdade, você tem aquele mosaico muito forte de cores, né? E não aparece uma com destaque fundamental. A única coisa que mudou é que homem branco com escolaridade classe média hoje é menos bolsonarista, né? Esse grupo, na região sul e sudeste, aderiu completamente ao bolsonarismo. Isso mudou. Já entre pessoas que se declaram ou negros, pardos, mulatos, né, tem mais votos críticos ao Bolsonaro. Mas eu acho que o grupo que talvez seja decisivo é homens brancos escolarizados de classe média. Esse grupo que está, vamos dizer, ele é a favor da ruptura com a democracia, depois ele revê, ele é a favor do Bolsonaro, depois ele revê, ele é a favor... ele não tem nenhuma confiança no sistema político, depois ele revê, ele é fortemente anti-corrupção, mas ele hoje não está mais tanto com o Sérgio Moro. Eu acho que esse é o grupo decisivo para prestar atenção nele no ano que vem. Eu queria te propor
uma reflexão num nível assim que a gente trata um pouco menos, né? Que eu acho que é um grande laboratório de política, mas não considerado como tal, que é o mundo onde as pessoas trabalham, né? O mundo das empresas, ou mesmo esse mundo hoje, quando você fala muito, né, usa diferentes tipos de distorção comunicacional, por exemplo, a dizer que a pessoa é empreendedora de si mesma, que ela tem condições de fazer, de acontecer, né? Inclusive termos eufemísticos como colaborador, uma série de distorções que ocorrem no mundo das empresas e que é interessante, porque, para mim, isso traz um quê muito forte. E quando eu falo empresas, não é só empresa privada, as instituições públicas têm práticas muito semelhantes de gerencialismo, né? O que me preocupa é o quão isso traz, vamos dizer assim, um movimento que seria o contrário de algo que a gente pensa na democracia, que seria um quê de emancipação das pessoas, da população, e nos coloca mais no registro da alienação, né? No sentido psíquico do termo, inclusive, né? De eu ter que aguentar um monte de coisas no meu dia a dia, né, que não fazem sentido ou que são extremamente opressoras, né, em muitos sentidos, às vezes com uma certa delicadeza a gente nem percebe, né? E como que daria para ligar esse nível ao nível das questões que você colocou, que acho que são super pertinentes, né? Então, a minha questão seria por aí: como é que a gente liga esse mundo todo que ele é multiforme, né? O que eu estou dizendo não é algo que seja monolítico, pelo contrário, mas que tem práticas extremamente preocupantes no mundo do trabalho. Na verdade, a gente tem que entender essas mudanças estruturais, né? A democratização brasileira, ela ocorreu com a cidade de São Paulo, o ABC, com uma classe trabalhadora organizada, números enormes. Outro dia me falaram que São Paulo tem mais de 200 mil uberistas, não sei. Foi um uberista que me falou. Não sei, acho não, aliás, acho que foi um taxista que me falou, né? E é isso, né? Não tem Ford, tem uberista. Pode ser igual, né? Essa eu acho que é uma das questões que eu acho que a gente tem que pensar, né? Assim, o Brasil passou por um processo de desindustrialização muito significativo, né? Dos mais significativos no mundo em desenvolvimento, né? Então, o ator social que pensa o trabalho, que relaciona trabalho com política, é um ator social diferente, né? O empresário também é diferente, né? Estava pensando, a diferença que a gente tem entre uma liderança empresarial de um Antônio Hermínio de Moraes, de um Francine, de um Midlin, para hoje um Luciano Hang, ou mesmo no mercado financeiro, né? Você vê, o próprio Olavo Setúbal era uma liderança importante, também da redemocratização, mas hoje a liderança do mercado financeiro está na XP, não está no Itaú, não está no Bradesco, né? Então, isso são mudanças estruturais, né? Que a gente ainda não parou para avaliar completamente. É um outro mundo, né? Porque assim, o Brasil não teve sucesso na sua abertura econômica, não teve. Outro dia também alguém observou, e é verdade, a Fiesp e a Fierj hoje têm como presidente pessoas que já não têm empresa, eles venderam suas empresas. O Paulo Scaff não tem empresa, o Gouveia Vieira vendeu a Ipiranga. Então, o que é esse empresariado, né? Não é à toa que a gente chega no empresariado de uma mediocridade absoluta. E aí o Paulo Guedes é um bom representante dele, não é? Então, eu acho que nós tivemos mudanças estruturais aí que a gente ainda não entendeu o impacto delas. E eu acho que a gente vai ter que entender, porque, assim, economia e política estão relacionadas, né? Eu não levo a sério essa coisa, novo empreendedorismo. A verdade é o seguinte, o Brasil está fora das cadeias produtivas globais, das principais, né? Ou até outro dia, eu até ri, acho que foi ontem ou anteontem, quando eu li uma entrevista do Gustavo Franco, dizendo que a Ford saiu do Brasil para a Argentina porque a Argentina é mais
conectada às cadeias produtivas globais, né? Pelo amor de Deus, né? Mas é isso, né? Assim, a Ford sai porque ela não tem, o país não tem uma política, né, para as suas principais empresas nacionais ou multinacionais, não tem uma política para os principais grupos de trabalhadores, né? E isso faz diferença na política, né? No que as pessoas pensam sobre política, né? Eu não tenho a menor ideia do que um uberista acha sobre política, né? Aliás, tenho muita curiosidade de saber, mas eu não tenho a menor ideia. Você já informou, né? A gente já sabia um pouco disso, né? Que as mulheres votaram mais no Haddad e que as mulheres têm uma tendência a ser menos bolsonaristas. Eu queria saber que importância você aloca a essa informação, e por que ela não aparece nos dados, nos resultados da sua pesquisa que você divulga no UOL. E queria saber também se esse achado tem importância para a nossa situação no ano que vem. A gente sabe que o Biden ganhou essa eleição, acho que não dá para minimizar o papel da vice dele, né, da Kamala Harris. Eu acho que ela fez um papel muito importante, teve uma presença significativa, acho que eles apareceram muito em dobradinha, né, ao contrário da atitude do Trump, que sempre foi o rei da cocada preta, com o vice dele, um capacho. Então, eu acho que eles adotaram uma feição. Eu não sei até que ponto isso é verdade, ou quão profunda é essa ligação, né, entre o Biden e a Kamala Harris, até onde isso vai. Mas para uma eleição foi muito importante. E a gente sabe a importância dos vices, né? A gente está cansado de saber quão importante é a gente votar na figura principal e no seu vice. Queria saber sua opinião a respeito disso. Em 2016, o Trump teve o voto das mulheres suburbanas nos Estados Unidos, né? E isso foi fundamental para a eleição dele. Em 2018, já nas eleições intermediárias, ele perdeu esse voto, né? Assim, em lugares decisivos, como, por exemplo, região suburbana da Filadélfia, né? Que é o Pensilvânia, estado fundamental. As mulheres mudaram de opinião ali, né? Como também mudaram de opinião em outros estados, né? Eu acho que o caso brasileiro é catastrófico, né? O número de mulheres no parlamento, né? Num ranking sobre a presença das mulheres na política, feito há uns 2 ou 3 anos atrás, o Brasil só está 2 posições acima da Arábia Saudita, que proíbe a participação das mulheres na política. Então, para você ter uma ideia do tamanho do problema, né? Assim, e a eleição de 2018 realmente aumentou um pouco o número de mulheres no parlamento, mas foi pouco, né? E, assim, a gente não tem muitas soluções para isso, né? A Argentina usa lista fechada, né? Assim, para entrar na questão mais técnica, a lista fechada seria a maneira de melhorar a presença das mulheres na política, né? Teria que ter uma lei que a lista seria fechada e que que um conjunto de mulheres teriam que ter posições melhores, né? Quando isso não acontece, sabe, por causa do nosso sistema eleitoral, dificuldade de eleger, em geral, as mulheres ficam mal representadas, e as mulheres que acabam eleitas são mulheres mais conservadoras, ou que fazem parte de certos grupos políticos mais bem estabelecidos. Então, quanto à questão de por que a gente não escreve, assim, eu trabalho muito com a Flávia Biroli, e ela ficou de escrever sobre esses dados, e a gente vai brevemente publicá-los, porque a gente acha que eles são fundamentais. Primeiro, só um comentário em relação aos empresários que você falou, obviamente, totalmente certo, mas tem assim, empresários como Luísa Trajano, Guilherme Leal, Cândido Bracha, que teve a carta, né, dos
500 empresários e economistas que se colocaram agora recentemente, acho que foi dia 21 de março, não é o que você está colocando, mas tem um certo, está ganhando algum corpo de pessoas se colocando também. Mas minha pergunta não tinha nada a ver com isso. Minha pergunta é, a gente está falando muito da deteriorização da democracia brasileira, democracia assim, grande, né, com D maiúsculo, e eu muito preocupada com a democracia eleitoral, o mínimo. E o que será da nossa democracia eleitoral o ano que vem, com toda essa preparação que o governo Bolsonaro já está fazendo sobre o voto digital versus o voto impresso. Então, eu estava querendo te ouvir um pouco, duas coisas. Ele foi eleito com voto digital, né? E está nessa campanha pelo voto impresso. E a gente sabe que o digital, óbvio, sempre tem perigos, apesar da segurança que traz, mas também tem perigos. E eu fico só imaginando se eles não estão, assim, já encontraram uma maneira de corromper já tentaram, né, na eleição municipal, e isso, se a gente colocar todas as nossas forças em defender o voto digital, ser um tiro no pé, porque se eles conseguirem, de alguma maneira, interferir, a gente está um pouco vendido aí a defender o sistema versus o processo eleitoral. Eu estava querendo te ouvir, o que você acha que a sociedade pode começar a fazer para ir além do debate tecnologia ou não tecnologia, nesse caso, e pensando em trazer, como é que eles chamam, os relatores da ONU para olhar o processo eleitoral brasileiro, começar agora para não chegar lá e eles usarem isso contra a democracia eleitoral, que, por enquanto, tem se mostrado uma das nossas poucas fortalezas na área democrática. Não, essa é uma questão que preocupa. Não acho o sistema brasileiro completamente seguro, né? Por outro lado, assim, a gente não tem nenhuma alternativa a não ser defendê-lo no curto prazo, né? Assim, poderia, talvez, pensar em alguma evolução tecnológica, com pelo menos algum nível de segurança, né, para aferir o voto, né, mas eu acho que isso não está, de forma nenhuma, colocado para o ano que vem, né? Também não acho que a gente tem o melhor ministro do STF na presidência do TSE, né? Acho que o Barroso, assim, é muito rebuscado, né? Mas não parece uma pessoa executiva, né? Me preocupa, né? Tanto que já tivemos um pequeno problema na própria contabilidade esse ano, né? Então, problema eleitoral me preocupa. Eu acho que o que você está falando é o correto, melhor muita mobilização da sociedade civil, muita mobilização internacional, né? Relatores, pessoas, abrir o máximo possível para o bolsonarismo, para os representantes do Bolsonaro, os processos no TSE, para aceitar alguns questionamentos técnicos deles, para engajá-los no processo. Eles não podem ficar fora do processo de saída, porque se eles ficarem, isso vai ser uma complicação. Ora, Bolsonaro e Trump são assim, né? O Steven Levitsky escreve, né? O Trump falou que teve corrupção na eleição que ele ganhou, né? O Bolsonaro também, né? Então, se eles falam que tem corrupção e fraude na eleição que eles ganharam, imagina o que eles estão dispostos a fazer na eleição que eles podem perder, né? Então, eu acho que mobilização, a articulação internacional, mas tem que ter uma política de tornar o Bolsonaro parceiro do processo para aumentar o custo de detonar o processo, né? Acho que isso é fundamental. O ano que vem, né, eu conheço algumas pessoas da equipe do Barroso, o TSE tem um grupo técnico bom. Uma das coisas também que se discute no Brasil, que eu acho fundamental, né, que parece que já está sendo encaminhada, é não ter limitação de acesso a dados no telefone durante os dias da eleição, porque, na verdade, isso é uma diferença. As pessoas que têm telefone pré-pago, elas não conseguem acessar a internet, checar a informação, vai ter muita informação falsa
né? Eles vão precisar receber informação correta, né? Então, parece que tem essa negociação com as operadoras, né? Para acessar dados, todo mundo poder acessar dados no país, né? Isso pode ser importante para não dar quebras que podem ser questionadas depois, as pessoas dizerem que a sessão delas não funcionou, que teve problemas em diferentes lugares, né? O controle de informação nos dias da eleição vai ser fundamental, na eleição do ano que vem, né? E o TSE vai ter que estar preparado para isso, né? Uma discussão extremamente interessante, né, bem informada, né, aberta, coisas que a gente precisa fazer mais no Brasil, né? A gente, às vezes, entra nessas discussões já tendo que defender posições, né? Acho que aqui foi uma conversa muito interessante. Algumas questões são agendas futuras, né? Conversa com o Pablo Hortelado sobre conspiração, como entender isso, de onde isso vem. Acho que isso tem que ser uma coisa que a gente tem que entender melhor e rapidamente, né? Também converso com o Luiz Eduardo sobre investigar melhor, né, num campo multidisciplinar essas questões, né? Eu estou convencido que a ciência política não tem todas as respostas e não tem também os instrumentos para ter todas as respostas, né? Nem as mais importantes. Eu acho que precisamos voltar a essa tradição de pesquisa das ciências sociais ou até mesmo de outras áreas interdisciplinares, né? Acho que outras questões colocadas aqui me chamam a atenção. O que está acontecendo no sul do Brasil, né? Você vê catástrofe lá em Santa Catarina e as pessoas apoiando o prefeito negacionista, né, lá de Chapecó, né, ou Rio Grande do Sul, a questão de gênero, né? Todas essas questões, a verdade sabemos muito pouco, temos estudado essas questões há pouco tempo, né? Precisamos saber muito mais sobre essas questões para entender o Brasil, para entender os problemas que a gente está enfrentando hoje. Não sei se são só essas questões, mas essas são as que eu vejo das discussões que apareceram aqui, que realmente, como as que me parece que a gente, como academia ou como grupos políticos que têm interesse em conhecer melhor o Brasil, deveríamos estar pensando mais sobre elas. Game.